Amém. Vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 40. Vê se você trouxe Êxodo aí na sua Bíblia. Êxodo está lá no começo, né, gente? Fala sério, né? Gênesis, Êxodo. É mole, né? Capítulo 40, já vai te dar um trabalhinho. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor pela vida do senhor Vivaldo, jovem bonito. Fique de pé, por gentileza. E a senhora Cristina, por favor, fique de pé. Irmã do Sérgio, da Maricélia. Nossa, bom demais. Prazer tê-los aqui. Vamos recebê-lo com carinho. Aleluia. Podeis assentar, obrigado pela presença, que Deus abençoe vocês a cada dia. Muito bom tê-los aqui. Êxodo capítulo 40, versículo 33 e 34. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar ali pelo telão. E diz assim a palavra do Senhor: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Vamos orar pedindo a Deus aí sabedoria e graça. Pai maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que será ministrado nos nossos corações, porque nós temos a certeza que o Senhor está no controle das nossas vidas e deste lugar, Deus. E aquilo que nós queremos viver é a tua vontade. Aquilo que nós queremos fazer é cumprir os teus propósitos. Por isso, Deus, de forma especial, eu peço que o Senhor abençoe o nosso entendimento, que o Senhor abençoe o nosso coração e que a tua graça, Deus, se multiplique nas nossas vidas. Amém e amém. Você pode dizer amém? Bom, queridos, na última quinta-feira, olha, vou contar para vocês um caso aqui que aconteceu comigo. Na última quinta-feira eu fui no médico, mas antes de ir no médico, eu fui para o trabalho. Trabalhei um dia, feliz e contente. Aí depois do trabalho eu vim na igreja, já doente, já com uma certa enfermidade. Aí eu vim na igreja para o ensaio, a gente curtiu um ensaio aqui de 1 hora, 1 hora e meia. E depois disso eu fui no médico, Aí já cheguei no médico cheio de dores, uma dor abdominal chatinha. Aí cheguei lá no médico cheio de dores, aí fui na recepção. Aí na recepção eu fiz aquele atendimento, normal, se cadastrar. Fiquei esperando, sentei e fiquei esperando, atendimento. O que a gente faz num tempo de espera como esse? Eu abri a Bíblia, e fui lendo. Eu quase li a Bíblia toda, irmãos. Teve um tempo que eu já estava assim: Deus me ajuda, me sustenta, Senhor, porque olha, está difícil, cheio de dores. Eu demorei cerca de 40 minutos esperando ali para passar pela triagem. Olha que luta. Aí um rapaz que chegou depois de mim foi chamado na triagem. Olha se isso já aconteceu com você. Aí o cara foi chamado na triagem, aí eu fiquei com aquela cara de bobo. Ué? Ele foi para a triagem e eu fiquei lá sentado esperando, Aí a recepcionista me olhou e falou assim: o senhor estava antes dele, Eu falei: estava, 40 minutos antes dele. 40 minutos. Aí ela falou assim: poxa, deve ter sido algum erro no sistema. Eu falei assim: caramba, que coisa chata, Isso acontece sempre? Aí ela: às vezes. Eu falei: fui contemplado então, Que bênção. Aí tá bom. Mas eu fiquei assim: Deus, que eu não perca a minha espiritualidade aqui dentro, Minha paz aqui dentro. E eu cheio de dores. Nossa. Aí eu falei: não, eu vou me segurar. Aí, por um milagre, o médico me chamou. Aí eu falei: opa, pelo menos eu não passei pela triagem, Vamos ao médico agora. Mas eu já estava como, Com sangue. Sabe aquele olhar? Olha para mim aqui, ó. Você não sabe o que está, aqui dentro, Mas o olhar está assim,
doido para esganar um. Aí tá bom. Aí o médico me chamou, eu já estava impaciente, né? Mas ele fez uma coisa, ele não tem nada a ver com o problema que eu estou passando. Ele não tem nada a ver com um problema no sistema. Então eu não estou aqui para descarregar a minha raiva nele, né? Mas eu entrei lá, né, no consultório, com todo respeito e carinho, né? Aí eu olhei para o doutor, não sabia se era homem ou mulher, eu olhei para o doutor. Gente, era mais novo do que eu, com todo respeito, gente, mas aí olhando o estereótipo, né? Aí o cara de brinco, tatuagem, eu falei, Jesus. Falei, Deus, era isso que o Senhor tinha para mim? Eu lembrei dos meus pais, né? Minha mãe que foi no médico, e aí tinha um médico todo, cabelo para fazer, barba para fazer, mal vestido e tal. Eu falei, não, Deus deve ter algo bom aqui, vamos lá. Aí eu falei para ele, doutor, olha só, eu tô com umas dores, sabe? Aqui no abdômen, eu acho que eu passei alguma coisa. Na verdade eu sei, eu passei um perfume, e o perfume me fez uma ferida violenta no abdômen, né? Aí tem gente que não acredita, mas querido, se você pegar iodo, né, mercúrio, e passar aqui na minha pele, em 5 minutos já está em carne viva. Eu acho que eu me perfumei com iodo, né? Algo assim do tipo, porque foi bravo. Mas na verdade, irmãos, na verdade, a gente precisa entender que às vezes é algo muito mais espiritual do que material. Eu recebi esse presente, entendeu? Eu recebi esse presente. Isso foi um presente que eu ganhei. E esse presente me fez muito mal. Muito mal. Principalmente, né, no corpo. Então, assim, fica alerta. Cuidado com os presentes que você recebe. Porque às vezes o negócio vem mandado, irmãos, né? Mas aí tudo bem, releva. Aí eu já orei, já pedi a Deus misericórdia. Mas falei para Deus, né? Na próxima, o Senhor me avisa, né? Irmãos, eu já recebi alguns presentes. Eu recebi uma vez um presente, levei para casa o presente, e junto com o presente, acredite você ou não, mas tinha uma entidade na porta querendo entrar dentro de casa. No dia que eu botei esse presente dentro de casa, essa entidade se manifestou na porta de casa. Então assim, meu irmão, o inimigo não está para brincadeira. E a gente também não pode estar para brincadeira. Aí tá bom. Aí eu fui lá no médico e falei, doutor, me ajuda aí, o que o senhor acha? Aí ele botou a luva, né? Aí olhou e tal, examinou. Aí apertou daqui, eu dei uma... Oi, valeu. Beleza. Comentei do problema, mostrei para ele, ele prescreveu um tratamento. Cefalexina 500 miligramas e nimesulida 100 miligramas e dipirona, se sentir dor. Beleza. Saí de lá, né, com uma esperança de coisa boa. Ainda brinquei com o menininho que estava na porta, atrapalhando ali o meu acesso, né? Vai, deixa lá. Eu fui embora. Passei por uma farmácia, e o que eu fiz? Não comprei o remédio. Fui para casa. Fui para casa e tomei o remédio que eu tinha lá, né? Que era o nimesulida, né? Tomei parte do remédio. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Não melhorei. Aí, como eu não melhorei, eu poderia ter procurado outro hospital, né? Eu poderia ter procurado outro atendimento, porque eu já não gostei do primeiro, já não gostei do médico, né, em si. Mas na verdade, o que não me agradou mesmo, né, não foram essas coisas. O que me atrapalhou um pouquinho foi que eu não segui o tratamento que o cara mandou. Eu não segui o tratamento que o médico mandou. Aí eu fiquei assim, caramba. Eu fui naquele hospital para sair lá diferente de como eu entrei e sair de lá com algo que poderia mudar o meu quadro, mas eu ignorei, fiz parcial. Olha, o que vocês acham disso, irmãos? Hã? Vai, pode falar, gente, sem tranquilo. O que vocês acham? Negligência minha, né? Exatamente. Eu quero dizer para você, irmãos, com todo amor e carinho, em nome de Jesus, toda vez que você vai à igreja, escuta a palavra de Deus e não pratica, você só adia o que Deus tem para você. Você entendeu isso? Deus, gente, é o médico dos médicos, é a solução da nossa vida. E às vezes Deus está gritando para você, é claro que isso é uma metáfora,
e uma hipérbole muito grande. Ele está gritando para você e você está ignorando ou está agindo parcialmente. Você vai melhorar? Dificilmente. Então, conselho que eu dou para você, né? Nessa parte espiritual, para de adiar o que Deus quer fazer na sua vida. Para de adiar o que Deus quer fazer na sua vida. Segue a esse Deus, porque tudo que Ele tem para você é tremendo. Que hoje possamos ser levados pelo Espírito Santo para juntos praticarmos a vontade de Deus. Bom, isso foi só para você entender, isso foi só uma introdução. Mas o que eu quero falar para você mesmo é o que está lá em Êxodo 40, que fala sobre o tabernáculo. Eu quero te levar rapidinho para o passado, só para você entender o nosso presente e o nosso futuro. Então, na época que o povo saiu do Egito, lá no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. E o que é um tabernáculo? Quem sabe o que é um tabernáculo? O significado do tabernáculo é o seguinte, irmãos: lugar de habitação. Quando disserem para você, o que é um tabernáculo? Lugar de habitação. Ou moradia. Isso é um tabernáculo. Pega para a sua vida isso aí, tá? Pega isso para a sua vida. Beleza. No tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Vou te dar uma aula rápida sobre o tabernáculo aqui. Rapidíssima. 3 partes. Era o pátio, que se chama átrio, o tabernáculo em si e o Santo dos Santos. Olha em proporção: átrio, tabernáculo e o Santo dos Santos. Ok? Você não entendeu nada? Beleza, vou te explicar. É como se fosse esse terreno aqui. Átrio é esse muro que nos cerca, né? Nosso terreno aqui. Esse átrio, esse pátio, e o estacionamento ali na frente. Tabernáculo seria esse espaço aqui dentro. Santo dos Santos, podemos, né, usar uma referência como esse altar aqui. Você entendeu agora o que é? Ótimo, que bom. Então, para você chegar no tabernáculo, você tinha uma trajetória. Você tem que passar pelo átrio. Para você chegar aqui dentro, você teve que passar pelo estacionamento. Amém? Você está conseguindo entender isso? A caminhada? Pastor Ailton, na semana passada, ele falou sobre a via dolorosa. Tem muito a ver com essa via dolorosa na pregação da semana passada. As pessoas entravam no pátio e o sentimento, quando as pessoas entravam no átrio, que é a parte externa, elas entravam com temor. Sabe por quê? Porque elas cometeram um pecado diante de Deus. Então elas tinham temor, elas tinham respeito, elas tinham uma reverência, elas tinham um amor muito grande por aquele lugar. Bom, usando o dicionário, esse sentimento de respeito significa um sentimento positivo, né? É um sentimento de importância, de consideração que se manifesta na vida de uma pessoa. É claro, é um valor que se expressa através, por exemplo, de atenção. Então, o respeito, ele se manifesta com atenção. O respeito se manifesta com educação. O respeito se manifesta com gentileza. O respeito se manifesta com cuidado. Então, quando disserem assim, você é uma pessoa respeitosa, quando você ouvir isso de alguém, esse feedback, poxa, fica feliz. Significa que você é uma pessoa atenta, é uma pessoa que tem cuidado, é uma pessoa gentil, educada. Agora, quando disser assim, você é um desrespeitoso ou uma desrespeitosa, significa que você transgrediu isso tudo. Ficou simples, né? Então essa é a forma que nós temos que vir à casa de Deus, porque isso aqui não é o tabernáculo de antes. Existe uma grande diferença, eu vou explicar para você mais à frente. Mas o sentimento de temor, de reverência, de respeito, de amor e cuidado, queridos, isso você não pode perder. Amém? Não perca isso. Mas pastor, como a gente pode manifestar isso? Atenção, cuidado. Eu trabalho numa empresa que às vezes quando eu tenho que entrar na fábrica, né, na indústria lá, eu entro, gente, com muito medo, muito medo.
Não que não seja um lugar seguro, é um lugar extremamente seguro. Só que eu fico com medo porque não é o ambiente que eu estou acostumado. Então, assim, eu fico com medo de alguma coisa, de eu estar transgredindo algum caminho seguro, né? E lá tem vários caminhos seguros. Mas eu fico com medo, assim, de sair do caminho seguro e ser fatal para mim. Porque tem muitas coisas perigosas ali, né? Maquinário pesado, mais pesado do que eu, acredite. Uma coisa assim fora da realidade. Então, quando eu entro na empresa, lá na indústria, na fábrica, eu fico preocupado. Mas eu quero que você tenha, não esse temor todo, mas que você tenha essa reverência quando você entrar na igreja. Quando você entrar na presença de Deus, você tem que ter reverência e temor. Mas por que as pessoas temiam a Deus? Hoje já está um pouquinho mais banalizado, mas antes as pessoas tinham um temor muito grande. O povo de Deus tinha um temor muito grande. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus demonstrou, né? Deus demonstrou para aquele povo o caminho correto que eles deveriam andar. Você deve lembrar sobre isso, sobre os 10 mandamentos, né? Deus manifestou ali os 10 mandamentos através do seu servo Moisés. Não somente isso, Deus orientou sobre leis que deveriam ser cumpridas pelo seu povo. E aí, quando a pessoa chegava no átrio, ela já chegava com aquele sentimento: eu transgredi a lei de Deus. Olha, eu errei. Às vezes com um pecado grande, um pecado pequeno, um pecado pequenininho, mas chegava com esse sentimento: eu errei e talvez eu seja punido por Deus, né? Talvez Deus não aceite a minha oferta. Você sabia que tinha essa preocupação de Deus aceitar ou não a sua oferta? Isso existia. Hoje a gente acha que Deus aceita qualquer coisa. Aceita não, irmãos. Deus continua o mesmo. Então, a pessoa ela tinha que ir, rapidinho, para você entender, ela tinha que levar o animal dela, e se Deus aceitasse, ótimo. Se Deus não aceitasse, aí era uma outra situação que acontecia. Então, por que as pessoas tinham essa preocupação? Porque o Deus, elas conheciam que Deus, e sabia que Deus era justiça. Deus é amor? Amém. Mas Deus era justiça, tanto que ele, há pouco tempo, isso o povo de Israel, no Egito, há pouco tempo ele lançou 10 pragas sobre o Egito. Então eles tinham essa informação na cabeça. Rapaz, Deus, olha, Deus quando quer, ele faz acontecer. Lançou 10 pragas lá no Egito. Deus abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou pelo mar. O povo de Faraó vinha atrás ali, doido para matar o povo de Deus. E Deus, fechou o mar e acabou com os egípcios. Então esse povo tinha toda essa experiência sobre Deus. E essa experiência, essa aproximação sobre o poder de Deus, levava as pessoas a temer, a ter reverência, né? Tanto que você vê que no Novo Testamento, né, tem uma passagem que diz que o pecador, ele, né, no santuário, ele falava assim: Deus, eu nem ouso levantar os meus olhos para os céus porque eu sou um pecador. Isso existia naquela época e hoje ainda existe, só que numa proporção um pouco menor. As pessoas entravam no átrio e entravam assim no pátio externo, elas entravam condenadas pelo pecado, com um peso, sabe, com um fardo. Por quê? Porque transgrediram e saíam de lá leves, porque o perdão faz isso. Então, hoje, se você entrou aqui nesse lugar pesado, cansado, acredite que você vai sair daqui leve, em nome de Jesus, amém? Isaías 53, versículo 4, vai dizer assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Esse é o efeito do perdão de Deus. Então, o pecado oprime, mas o perdão liberta. O pecado adoece, mas o perdão, irmãos, cura. O pecado, ele quebra, mas o perdão restaura. Entenda isso, o pecado muitas das vezes ele rouba, mas o perdão restitui. O pecado enfraquece, mas o perdão fortalece. O pecado muitas das vezes mata, mas o perdão ressuscita.
Então, para toda ação que o pecado tem nas nossas vidas, a presença de Deus nos traz de volta ao centro da vontade que Deus quer nas nossas vidas. Você acredita nisso? Pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então entenda isso. Esse é o efeito que nós vamos ter em relação ao perdão de Deus nas nossas vidas. E era assim que as pessoas procuravam a Deus, muitas das vezes arrebentadas, enfraquecidas, doentes, fragilizadas, e Deus restaurava, Deus curava, Deus libertava, Deus transformava, assim como Ele faz hoje. Eu espero que o Espírito de Deus tenha poder e autoridade para fazer isso na sua vida. Eu espero que você permita que o Espírito de Deus faça isso na sua vida hoje. Bom, o preparativo, como é que a pessoa se preparava para ir para a igreja? Hoje você bota uma roupa bonita, né? Você bota, olha essa pessoa que está ali do seu lado. Fez pranchinha no cabelo e tudo, gente. Olha só, observa. Aí. Fez a barba, né? Usou um perfume que não machuca, né? Que não inflama, nem nada disso. Legal. Levíticos capítulo 1 vai dizer para a gente que o preparativo da pessoa que ia para o tabernáculo oferecer a sua oferta ao Senhor, ela olhava para o seu rebanho, sabe? Para os seus bens. Ela olhava lá para as suas coisas e escolhia o melhor animal que ela tinha. O animal perfeito. Ela escolhia aquele animal e levava até o tabernáculo. A pessoa fazia isso. A própria pessoa, o pecador, fazia isso. A Bíblia vai continuar ensinando, dizendo o seguinte, que a própria pessoa deveria imolar o animal. Você sabe o que é isso, né? Isso. Além dele escolher a oferta perfeita, ele tinha que sacrificar, ele tinha que matar o animal. Gente, não estou aqui para entrar na esfera do animal, pobrezinho e tudo mais. Isso foi feito no passado. A gente não faz isso hoje. Pelo menos não para sacrifício. Mas quem mora aí no interior, às vezes tem que matar uma galinha, né? Mata um negocinho ali, tá? Mas está tranquilo. Então, o ensinamento de Deus era o seguinte: você tem que tirar do seu rebanho um animal. Aí as coisas mudam na trajetória. E Jesus entra lá no templo e vê o que, irmãos? A galera vendendo animais. Então, ou seja, você não precisava mais levar o seu animal. O animal já estava ali disponível, era só você comprar o animal. O que é que Jesus fez? Mateus capítulo 21, você vai ver, a partir do versículo 12, tem um tema ali de a purificação do templo. Jesus começa o quê? A virar a mesa dos cambistas. Jesus começa a chicoteada lá nas pessoas, né? Jesus começa a falar, né, sobre a casa de oração, e aquele lugar deveria ser casa de oração, e vocês estão transformando em covil de salteadores. Vocês estão transformando a casa de Deus em esconderijo de bandidos. Por quê, irmãos? Porque já não tinha mais aquele sentimento: poxa, eu vou levar de dentro de mim, né? Eu vou levar o meu animal, eu vou levar da minha propriedade. O dinheiro estava pagando por isso. E queridos, o teu perdão com Deus, o dinheiro não paga. O teu acesso ao Pai, o teu dinheiro não paga. O nosso dinheiro não paga. Os nossos bens não pagam. Não se vende uma propriedade nos céus. Não se vende o passaporte nos céus. Não se vende isso. Dinheiro nenhum vai pagar isso. Você recebeu de graça isso através do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Opa, bom. Então a própria pessoa sacrificava a oferta, a própria pessoa matava o animal, retirava o couro, né? Cortava aquelas partes, dava para o sacerdote. A própria pessoa fazia isso. Mas hoje, nos nossos dias, irmãos, a gente tem andado para passos largos, de um lugar de reverência e temor e respeito para tolerância. A gente tem ido por um caminho assim de banalidade muito grande, que hoje nós entendemos como religiosidade. Ou seja, você entra vazio e sai vazio e não faz nenhum efeito. Você já não tem mais aquele compromisso, sabe? Aquele medo, aquele temor, aquela questão assim: não, poxa, eu vou para a igreja, mas eu vou com o propósito de receber a palavra de Deus, um milagre na minha vida. Eu vou para receber mesmo
o que Deus tem para a minha vida. E olha que eu não estou falando, irmãos, de bênçãos materiais, não. Eu estou falando mesmo de você receber a palavra de Deus na sua vida. Às vezes hoje a igreja está sendo frequentada, né, por pessoas que vão com o mundo dentro da sua mente e coração. O que seria isso? O mundo dentro da sua mente e coração. Aquilo que você foi programado a vida toda e aprendeu, a palavra de Deus não tem efeito na sua vida. Então Deus não consegue reconstruir um pensamento no seu coração. Deus não consegue dizer para você, olha, não é esse caminho. A palavra de Deus não tem esse efeito. A pessoa, ela entra na igreja e sai com os mesmos princípios, com a mesma visão, com a mesma atitude, mesmo comportamento. Isso é uma pessoa que vai à igreja apenas pelo compromisso de ir. Mas que hora que você vem à igreja com o propósito mesmo de fazer, não, eu quero conhecer mais e mais de Deus, eu quero me aproximar mais e mais de Deus. Que você tenha isso no seu coração, esse propósito. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? É o que eu estou te explicando hoje, nessa noite, nesse momento. Para que você venha à igreja, mas com os princípios certos. Que você venha à igreja com um propósito. Não, poxa, eu quero que Deus fale comigo nessa noite. Eu quero que Deus mude a minha história. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que a palavra de Deus impacte a minha vida. Olha, o que eu pensava em relação do amor ao próximo, eu quero esquecer, eu quero substituir para os princípios que Deus tem revelado na sua palavra. Mas tem pessoas, irmãos, que a palavra de Deus não entra no coração. Tem pessoas, sabe, que a palavra de Deus não consegue entrar. Aí tu pergunta para a pessoa, o que foi pregado hoje? Presta atenção. O que foi pregado hoje? Ou o que foi pregado amanhã? Ou o que será pregado amanhã? A pessoa não consegue entender o que aconteceu. E é o que eu quero que você entenda aqui hoje. Se você está com alguma dúvida, vamos tentar tirar essa dúvida hoje. Venha à igreja com um compromisso com Deus. E ouça aqui o que você está ouvindo da palavra de Deus e mude a sua história, mude a sua vida, mude as suas atitudes. Queridos, Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de mudança. Então Deus olhou o povo lá no Egito, escravizado, e Ele falou, não, vou mudar a história desse povo. Vocês serão livres, vocês serão meus. E Deus tira aquele povo daquela realidade. Deus é assim hoje, nos nossos dias. Então, por exemplo, se você está com alguma enfermidade na sua vida, como eu estou, você acredite, Deus é um médico que pode curar você nessa noite. Deus pode curar você nessa noite. Mas se o milagre não for feito na sua vida, instantâneo, Deus pode te encaminhar para profissionais, médicos, e Ele ser o médico dos médicos agindo através desses homens. Deus pode fazer isso também. O poder de Deus, gente, ele se manifesta de acordo com a sua fé. Mas o problema é você não ter fé. Isso é que é o problema. O problema é você ir à casa de Deus, você ir como se fosse num lugar qualquer. Como se fosse numa festa, como se fosse numa balada ou algo assim do tipo. Então, que a palavra de Deus, todas as vezes que você vier para esse lugar, que a palavra de Deus, ela cumpra o seu propósito na sua vida. Mas caso você fique assim, eu não consegui entender. Eu não consegui entender o que a palavra estava dizendo. Sabe, o pastor Adriano ficou meio confuso. Ele foi lá no Egito, não era nem dessa época. Eu só tenho 60 anos. O Egito fala mais de 2000 anos. Eu não sou dessa época. Amém, irmãos? Entenda o que a Bíblia está te dizendo. Deus quer um compromisso com você e você precisa entender que o pátio, ou que fora do pátio, não há milagres, irmãos. Mas você vê milagres através da presença de Deus. E a presença de Deus, meu irmão, está aqui dentro, não está lá fora. Você tem que entender, irmãos, que o milagre ele se manifesta numa jornada, numa caminhada. Você pode observar que muitas pessoas saíram da sua zona de conforto, do seu lugar em busca de um milagre. Hoje a gente está esperando o quê? Um milagre por Sedex. Hoje a gente acha que Deus pode fazer, e Ele de fato pode fazer. Mas será que a nossa fé nos leva a receber o milagre aonde nós estamos, na nossa casa? Será que o milagre leva a gente a receber em qualquer lugar? Amém.
desde que o seu coração faça daquele lugar um altar na presença de Deus. Aí você pode transformar assim aquele lugar. Você consegue entender isso? Aonde você está a presença de Deus, amém, irmãos? Isso. Aonde você está a presença de Deus. Mas por quê? Porque você tem fé, porque você acredita que Deus vai manifestar o poder naquele lugar que você está. Porque para Deus, irmãos, não há lugar, não há espaço, não há horas. Então você precisa ter isso no seu coração, que Deus pode te curar hoje, Deus pode te curar amanhã, Deus pode te curar em qualquer momento. Deus pode abrir uma porta na sua vida hoje. Deus pode abrir uma porta para a sua vida amanhã. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas você é o que precisa dar esse gatilho para Deus, esse start para Deus. Você precisa permitir que Deus faça algo na sua vida. Eu estou te falando de algo aqui que estava preso. A presença de Deus estava dentro do tabernáculo. Hoje, eu vou entrar nessa parte, a presença de Deus está em todo lugar. Mas eu quero te falar dessa época específica. Quando a palavra de Deus não entra no nosso coração, no nosso entendimento e não produz mudança, as orações não têm efeito. O jejum que você faz é só uma dieta para o corpo, porque não tem efeito na carne. O propósito que você faz não tem resultado, mas a culpa não é de Deus, porque a sua oração não fez efeito. A culpa não é de Deus, porque o seu jejum, o seu propósito não teve efeito. É o que eu quero te falar, irmãos. Faltou alguma coisa no preparativo, faltou alguma coisa na preparação. Às vezes nós estamos indo à igreja apenas apertando o botão e achando que é como a luz, um interruptor. Você lembra, irmãos, como é que era no passado, na época das cavernas, quando fizeram fogo? Eu não sei, você não era daquela época, tirando, né? Beleza, deixa pra lá. Mas você lembra como fazia o fogo antigamente, irmãos? Como é que era o fogo? Você pegava duas pedras, lembra dessa época, irmãos? Lembra? Era assim, irmãos. Ó, fazia o fogo. Aí, tem aquela fagulha, aquele foguinho. Aí ficava soprando, né? A barba por causa do vento. Era assim. Dava trabalho, né, irmãos? Tinha que estar seco, né? Hoje a gente tem inteiro, né? Ou se o seu fogão for bom, você aperta um botãozinho, aí o gás vai... acende o fogo. Tem gente que acha, irmãos, que a presença de Deus, ela chega assim dessa forma. Você apertou um botãozinho, pronto, Deus está aqui. É como se fosse um gênio esfregando a lâmpada ali, ó. Deus chegou. Não, irmãos. Não é assim que funciona, não, irmãos. Não é assim no estalar de dedos, ó, Deus chegou. Não é assim não, irmãos. Não é dessa forma, não. A gente precisa, às vezes, gastar um tempo diante de Deus. A gente precisa gastar um pouquinho de tempo. A gente precisa dar um pouquinho de atenção. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado. A gente tem que ter um pouquinho de mais. E às vezes você ora uma vez e não recebe a resposta. Você ora duas, ora uma semana, ora um mês, ora um ano, ora 2 anos. E meu Deus, cadê o meu milagre, Senhor? Me ajuda, Deus. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, irmãos. Está ali, ó, suando ali na tua vida e você não muda. Sabe? Você não muda. Porque Deus espera a transformação de nós. De nós. Deus espera essa mudança de nós. Então, uma das formas, queridos, da gente estar nessa intimidade com Deus, você vai ver em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Vê se você abre para mim, eu não combinei com você não, mas vê se você acha aí Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha o ensinamento da palavra de Deus para a gente, irmãos, de como nós, né, vivemos as coisas de Deus na nossa vida. Por exemplo, hoje, nesse momento, o que você está pensando nesse momento? Fala para mim, o que você está pensando? Não fala não.
Tem gente que está pensando aqui, amanhã eu tenho que trabalhar. Já com cara de tristeza, amanhã eu tenho que trabalhar. Gente, eu estou aqui, gente, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu tenho vários pedidos para comprar. Ah, que bênção! Às vezes você está pensando aqui, amanhã tem a fatura para vencer do cartão. A fatura do cartão da Daniele vence amanhã e eu fico, gente, desesperado, que se ela não pagar é o meu nome. Uma loucura. Sabe? Quantas pessoas estão preocupadas? Gente, eu tenho o seguro do carro para pagar amanhã, não tem dinheiro para pagar. Loucura. Eu tenho um cliente chato para atender amanhã. Eu tenho um trabalho para fazer e é difícil. Eu tenho uns clientes chatos para atender amanhã. Tem gente que pensa isso. Irmão, vai que Deus tira o trabalho. Aí você vai ficar assim, ah, Deus, que saudade daqueles clientes chatos. Irmãos, né? A gente às vezes fica muito preso no nosso problema. Eu estou brincando aqui com vocês, irmão, mas eu estou com uma dorzinha gostosa aqui no abdômen. Eu estou aqui, ela está me lembrando aqui, né, dessa dor, né, e tudo mais, da minha negligência e não ter tomado remédio durante 2 dias. Mas eu comprei, irmãos, eu comprei outro remédio. Eu comprei. Abençoei a vida do farmacêutico lá. Abençoei. Mas é uma loucura. Então a palavra de Deus vai dizer assim: olha, pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Gente, tem gente que não sai do átrio. Tem gente que não avança. Tem gente que não consegue sair dessa terra. Sabe, tem gente que não consegue sair dos problemas dessa terra. Olha do alto. Sabe? O salmista, quando olhava os seus inimigos, os seus problemas, sabe o que ele fazia? Ele olhava para o alto. O meu socorro vem do Senhor. Uau! Olha a fé desse homem, dessa mulher. Quando ela diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Pode estar o caos aqui embaixo, irmãos, mas nos céus o sol está brilhando. Eu vi isso, irmãos. Olha, na viagem que eu fiz de avião, desesperado, cheio de medo. Avião é pior do que a montanha russa. Mas estava chovendo, tinha tempestade, sabe? O céu assim estava feio, o avião subiu. Eu falei, não é melhor a gente esperar o tempo? Eu pensando dentro de mim, porque eu queria passar segurança para Daniela e para Amanda. Então pensei dentro de mim, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu falei, Jesus, toma conta desse avião. Aí, gente, o céu, o tempo estava feio, estava chovendo, assim, estava estranho. Aí o avião foi. E tu vai assim, né? Ai, Jesus, não vai chegar lá em cima, não? Queridos, quando ele passou por aquele tempo ruim, o céu estava lindo lá em cima. Olha, eu não sei quantos pés, mas tinha muito pé, devia ser uma centopeia, porque tinha muitos pés. Mas o céu estava lindo, estava agradável. Queridos, você pode hoje estar vivendo uma tempestade na sua vida. Deus vai te levar para um lugar alto, aonde o céu vai estar limpo e tu vai ver paz, tranquilidade. Sabe? Às vezes nós estamos patinando numa tempestade e Deus, você não acalma essa tempestade, Senhor. Aí ele fica tranquilo, não vou acalmar a tempestade, eu vou te levar para outro lugar. Eu vou te levar para outro lugar. Não é esse lugar que você vai ficar. E aí você vai ver que o céu está lindo. Eu falei assim, caramba, valeu a visão. Valeu a visão, tá ótimo. A viagem durou 40 minutos. A gente voltou. Ai, Jesus, cura. Então, queridos, tenha isso no seu coração. Pense nas coisas do alto. O meu socorro vem do Senhor e o meu socorro não está nessas coisas aqui à minha volta. Mas se for necessário, Deus abrirá uma porta. Se for necessário, Deus vai enviar alguém para trazer mudança para a minha vida. Se for necessário, se Deus assim permitir, alguém vai trazer algo novo para a minha vida. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Porque senão, meu irmão, você não sai desse sistema que nós vivemos aqui. Quer ter medo no teu coração? Quer ficar apavorado por causa da violência? Liga no noticiário. Às 6 horas da manhã você vai ver as notícias ruins.
matou fulano, matou ciclano, matou isso, roubou aquilo, morreu fulano, beltrano, ciclano. Só desgraça. Aí tu pega meio-dia, assiste de novo o noticiário. Aí vai ser as mesmas desgraças. Matou. Tu assiste depois de 18 horas, vai ser as mesmas desgraças. Tu assistir às 20 horas, vai ser as mesmas desgraças. Você não sai mais de casa, com medo. Aí você vai achar que o mundo todo está extremamente violento. Não, querido, é só esse canal que tu está usando. Porque desgraça dá audiência. É claro, irmãos, que eu não vou negligenciar. Tem uma série de violências, ainda mais no Rio de Janeiro. Não seja negligente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes nós somos aterrorizados. Aí você vê uma notícia: fulano foi sequestrado, né? Gente, se eu for sequestrado, tá lascado, vai ser só boleto. Boleto, fatura, cartão, não sei o que, dívida. Vai tirar o quê? Vai ser difícil, irmãos. Uma loucura. Então não tem muito o que fazer não, irmão. Fala, cara, tem um boleto aqui pra gente rachar. Você tá afim aí? Tá ótimo. Existe muita violência à nossa volta, mas existe um Deus que te guarda. Existe muita doença, enfermidade à nossa volta, mas se você ficar doente, você tem um Deus que te cura, irmãos. Existe muita injustiça na nossa volta, mas você tem um Deus que é justo, que é poderoso, irmãos. É nisso que você tem que crer. Isso é pensar nas coisas do alto. Outra, para a gente entender legal: nós não somos daqui. O nosso reino junto ao Pai não tem nada disso. Não tem corrupção, não tem maldade, não tem dor, não tem sofrimento. Então hoje você está sendo preparado por Deus para viver na eternidade com Ele, irmãos. Aqui é só uma prova, é só um teste. Então, irmãos, muitas coisas dependiam da participação da pessoa e não do sacerdote e não de Deus. O primeiro passo era na vida da pessoa. O primeiro passo era na vida da pessoa, porque se ela não se quebrantasse, ela não ia oferecer o sacrifício, ela continuaria vivendo a vida dela. Assim como hoje, irmãos, nos nossos dias, o primeiro passo quem tem que dar é a igreja, não somos nós. Irmãos, eu estou ajeitando aqui a roupa, é porque está curto aqui o negócio, acho que a blusa encolheu, tá? Não repara não, mas aí, é porque acho que é isso, lá, a roupa encolheu. Então o primeiro passo quem dá somos nós. O primeiro passo de arrependimento, de quebrantamento, somos nós. Aí eu pergunto aos irmãos: vocês que estão aqui nessa noite já congregam com a gente há um tempinho, o que vocês esperam de um pastor? Como diz alguns aqui, a gente tem um pastor velho e um pastor novo. O que me chateia, gente, é que eu acho que o velho sou eu, o novo é ele. Você vê que ele está bem acabado, né? Então o que se espera de um pastor? Se você espera de um pastor que entenda de futebol, tu está lascado. Que estude sobre isso, que veja a escalação do Flamengo. Eu sou Flamengo, mas sabe aquele Flamengo que não tem compromisso nenhum com o time? Sou eu. Quando joga o Flamengo? Não faço ideia. Quando o resultado, o que sai o resultado do jogo? Não faço ideia. Se você disser para mim, eu nem sabia. Eu não acompanho isso, não estudo isso, não me aprofundo nisso. O que se espera de um pastor então? Que ele entenda sobre política? Está lascado. Eu também não sei muita coisa não, sei umas pouquinhas coisas. O que se espera de um pastor? Que ele entenda sobre a programação da TV? O que está passando na Netflix? O que você pode assistir na Prime? O que você pode assistir na TV, aberta ou fechada? Big Brother Brasil? Está lascado. Quando vem esses assuntos lá no trabalho, irmãos, eu me apego ao monitor e falo assim: cara, não faço ideia do que vocês estão falando.
Não faço ideia do que vocês estão falando. Não acompanho nada disso. Novelas, irmãos, eu já não assisto novela há muito tempo. Sabe por quê? Porque isso para mim não edifica. Você só vai ver nas novelas corrupção, traições. Nas de hoje, você vai ver uma série de pornografia, escancarado, né? Ideologias que vão totalmente contra a palavra de Deus. É só disso que você vai se alimentando. Tudo que te afasta de Deus, você se alimenta. Então, tô fora. Tô fora. É igual eu falei, né? Na fila de hospital, o que você faz? Você abre a Bíblia e vai ler a Bíblia. Pronto. Você ora. Se você não tem a Bíblia, o celular descarregou, ora. Deus me ajuda, Deus abençoa a igreja, Deus sustenta o povo. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Tem gente, irmãos, que fala assim: o pastor é novinho. O pastor é velho demais. Sabe, tem sempre essas coisinhas, né? O pastor lá da igreja, ou ele é novo demais, ou é velho demais. Ou o pastor lá na igreja não usa terno. Eu gosto quando o pastor usa terno. Eu não gosto quando o pastor usa terno. Eu gosto do pastor quando ele não usa terno. Tem vários tipos de gosto. Mas o que sustenta, senhores e senhoras, para não ficar com ciúme, o que sustenta a nossa caminhada é o compromisso em oração. É a fé. É quando você acredita assim: não, Deus, o Senhor pode fazer isso. É só o Senhor que pode fazer isso. Tem gente que às vezes fala assim: eu não vou falar da minha vida com o pastor, não, porque senão ele pode usar isso no púlpito. Quem já ouviu isso, irmãos? Já ouviu? Eu já ouvi. Não vou falar não, porque o pastor pode usar isso no púlpito. Irmãos, a palavra de Deus, ela é corretiva. Em todas as áreas, se você abrir, ela é corretiva. Uma hora a palavra de Deus vai tocar no assunto. Então não tenha no teu coração que nós somos adversários ou inimigos. Pelo contrário, nós somos aliados. Servimos ao mesmo Deus. Amém, irmãos? Somos aliados. Somos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui para julgar a sua vida se você gosta de beber. Se você bebe bebida alcoólica, estou aqui para julgar a sua vida por causa disso, não. Sinceramente, irmãos, não estou mesmo. Porque eu não gosto, eu vou falar. Não, irmão, de forma alguma. Não estou aqui para isso. Não estou aqui para julgar você se você assiste TV, novela. Só vou te falar que você pode perder tempo na sua vida com isso. Se você pode ver algo que estimule pornografia na sua vida, é um risco que você vai cometer. Vou te falar que a TV em si, não só a TV, hoje em dia nós temos a mídia, rede social. Gente, polui muito o coração das pessoas. Eu tenho minha filha novinha, 8 anos. E às vezes, irmãos, ela sai com algumas pérolas que eu fico assim: de onde você aprendeu isso? YouTube. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, nós damos legalidade ao mal entrar na nossa casa. Às vezes nós abrimos a porta para o mal entrar na nossa casa. Depois nós ficamos assim: Deus, me ajuda com esse mal agora. Eu vi um trecho de um filme. Era um negócio de vampiro. Não sei se você já viu. Era um negócio de vampiro. Aí o vampiro foi e parou na porta da casa. Aí a mulher falou assim: ué, tu não vai entrar não? Só entro se você me convidar. Se você não me convidar, eu não posso entrar. É sério? Então se eu disser para você, pode entrar, você entra. E se eu disser assim, eu não quero mais você aqui dentro, eu tenho que sair. Caramba. Eu vi só esse trecho do filme, eu falei: gente, assim é Satanás. Ele só entra se você permitir. Talvez ele até se camufle através de um presente mandado. Um presente que traga um caos na sua vida. Um presente que te tire do eixo. Isso acontece, irmãos. Falei para os irmãos.
Olha que a nossa igreja aqui não é a igreja do reteté, divisões e aquilo outro. E olha que foi lá em casa. A gente recebeu um presente, levou o presente para casa. Na verdade, nos primeiros dias eu deixei na casa do meu sogro. É com ele. Se vira, bonitão. Aí eu peguei o presente e levei para casa. No dia que eu levei para casa, a entidade se manifestou na porta. Não era dentro de casa, era na porta. Tipo assim, eu posso entrar? Está repreendido em nome de Jesus. Não, pode entrar não. Aqui tu não entra não. Sumiu. Toda vez que se manifestar o inimigo na sua vida ou na vida de alguém próximo, está repreendido em nome de Jesus. Queridos, o poder está no nome de Jesus, não em nós. O poder é no nome de Jesus. Agora eu vou te falar para você, né? Te falar na boa. Em nome de Jesus, se manifesta uma vez, duas. Agora a vida toda, aí já tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada aí, porque não dá. Tem algum trabalho feito, alguma coisa ali que toda hora está se manifestando. Então a gente precisa vigiar. Você já ouviu aquela frase que diz, né? Errar é persistir no erro. Então assim, o inimigo ele encontra brecha uma vez, duas. Nas próximas, fecha a brecha, irmãos. Fecha a brecha. O que Deus espera de nós é que a gente feche a brecha. Agora toda hora o inimigo fica se manifestando, toda hora, aí você está alimentando o inimigo. Aí não é legal. Então o nosso compromisso, né, como pastor, não é porque a gente é melhor do que você não, e você vai ver isso agora. É orar, é jejuar, é se alimentar da palavra de Deus, é tentar trazer algo para você entender a vontade de Deus, é evangelizar. O compromisso do sacerdote naquela época era coordenar o culto, era coordenar os sacrifícios que eram realizados, era coordenar as coisas para que acontecesse. Esse era o compromisso, e esse é o compromisso até hoje do sacerdote. Esse é o compromisso. Mas entenda, como eu falei, esse negócio de sacrifício ficou lá atrás. Hoje a gente não sacrifica mais o animal. O último sacrifício que foi feito foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício, irmãos, não tem preço maior do que esse. Mas o compromisso de trazer mudança, o compromisso no processo do holocausto, continua sendo o mesmo. É em nós. É quando nós vamos à casa de Deus, ou não, é dominar a nossa carne. Sabe, irmãos? Porque isso é importante. Tem gente que se explode por qualquer coisa. Foi contrariado, alguém entrou na fila, já abre um barraco. Epa! Não, comigo não! É isso, irmão, calma. Às vezes eu entro numa fila, né? Às vezes passo despercebido. Aí quando eu vejo, irmão, aí a fila aqui, desculpa, não vi, foi mal. Onde é o final? Isso é o último? Isso acontece isso aonde? Guanabara, irmão. Guanabara tudo por você. Tchim, tchim. Round 1 ou 2. Os irmãos aqui, eu sei, não frequento Guanabara, mas tudo bem. Aí tem mais briga assim, né? Por isso que quando eu vou no Guanabara, irmãos, eu fico de olho. Você é o último? Tem certeza que você é o último? Tá ótimo. Porque senão, irmão, é tumulto. Então, modera o espírito, dominar a própria carne, não satisfazer a própria carne. Lutar contra você para fazer o que é certo segundo a palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente é levado mesmo para perder a espiritualidade. É para tirar a gente do sério. Mas aí tu vai permitir? Fala, não, sai fora, rapaz. Aqui não. Fica na boa. Fala, não vou deixar que tire a minha paz, não. Cuidado com os convites. Cuidado quando te chamarem assim, vamos sair, vamos dar uma voltinha. Aí você sabe, cara, que é um lugar impróprio para um cristão.
Porque, irmãos, às vezes, né, as pessoas rotulam o ministério, né, ou os líderes, os pastores, como culpado pela vida alheia. Fulano está errando nisso. Ah, a culpa é do pastor, porque o pastor é isso e aquilo outro, né? Porque o pastor é conivente. Não, irmãos. Você sempre vai ouvir o que está na palavra de Deus. E se você observar, Gálatas 5 vai instruir você sobre as obras da carne. E é o que a gente vai orientar sempre sobre isso. Quando te convidarem para um evento onde a bebida está ali em excesso, foge, irmãos. Mete o pé. Porque onde tem bebida tem confusão. Se te convidarem para um lugar onde tem orgias e prostituições, foge, porque esse não é lugar para você, irmãos. Se te convidarem para um lugar que tem fofoca é da vida alheia, né? Foge, irmãos, que isso não é de Deus, não. Não é só bebida, não é só prostituição, não. A língua também. Você viu fulana? Você viu? Sai fora, irmãos. Não, isso é fofoca. Não vi, não sei, não quero nem saber. Ah, mas pastor, ela é tão querida, uma pessoa tão boa. Não, irmão, tá fora. Te chamaram para alguma coisa que tenha idolatria? Corre. Feitiçarias. Te chamaram para alguma coisa que gere inimizade, rixas? Tá fora, irmãos. Te chamaram alguma coisa que vai promover ciúmes? Tá fora, irmãos. Te chamaram para alguma coisa que vai promover divisões, facções? Tá fora, irmãos. Tá fora, tá fora. Não pague para ver, fuja. Quando você for chamado para lugares assim, você sabe quem está te convidando e por que está te convidando, cara. Mas tem crente que não. Não, eu vou porque Deus é mais forte. Irmãos, Deus é forte. Deus é poderoso. Nós é que somos fracos. Nós é que somos fracos. Qual é o mandamento de Deus? Não tentarás o Senhor teu Deus, irmãos. Deus já te falou, cara, sai dessa. Gálatas capítulo 5 na tua vida. Então, não vai tentar, porque muitos naufragaram nessa fé. A não ser que Deus te chame para um propósito. Se Deus te chamar para um propósito, meu irmão, você pode ir em outras religiões e nada funciona. Porque isso já aconteceu. Digo para os irmãos, já vi isso acontecer. Porque Deus é maior. O Deus que você serve é maior. Mas você vai movido por Deus, não pela sua carne. Você está entendendo, irmãos? Deus recebia as ofertas pelos pecados dos sacerdotes. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente perde a espiritualidade. Sai da graça. Perde a paciência. Acontece, irmãos. Deus recebe e recebia a oração pelos pecados de toda a congregação, pelos pecados de um chefe. Você ora pelo teu chefe? Você ora pela sua equipe de trabalho? Você ora pela empresa que você trabalha? Irmãos, ore. Você ora pelos seus governantes? Eu não sou do governo atual, mas eu oro para que Deus manifeste a sua graça nesses homens e mulheres que estão no parlamento. Muitos deles não foi eu que elegi, mas eu oro para que Deus manifeste a graça na vida deles. Você tem que orar pelas pessoas à sua volta. Você tem que orar, por exemplo, pelos seus vizinhos. Ah, mas eles já são da igreja. Não importa, ora mesmo assim. Deus continua abençoando a igreja, continua abençoando esses homens e mulheres, que eles cumpram a tua missão. Deus recebia oferta de qualquer pessoa, assim como Ele recebe hoje. Lucas capítulo 23, versículo 44 e 46, ao 46, vai dizer assim: já era quase meio-dia, e escureceu-se o sol. Houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde, de meio-dia às 3 horas da tarde. No 45 vai dizer: e o véu do santuário se rasgou pelo meio.
Sabe o que estava acontecendo nesse fenômeno aqui? No Egito, lá no deserto, melhor dizendo, no deserto, a presença de Deus, o lugar de Deus, não era para todos. Existia uma porta, existia uma cortina, existia uma proibição de acesso. Quando Jesus morreu na cruz, entregando a vida pela gente, esse véu, esse obstáculo, foi rasgado. Você acredita nisso? Nossa, eu agradeço muito a Deus por isso, porque preço maior não tem, valor maior não tem. Aí eu quero dizer para você nessa noite, Deus rasgou o véu que separava a gente dele. Deus edificou um caminho através do seu Filho Jesus Cristo até ele. Então isso é para você avançar nos santos dos santos. Você está entendendo isso, irmãos? Olha o que Deus fez por nós. Olha o valor que Deus deu para a gente. Ele tirou todo o obstáculo que tinha através de Jesus Cristo, fez do seu Filho o caminho para a gente chegar até ele. Para quê? Para que a gente chegar no lugar e ficar aqui religiosamente? Não, para que tivéssemos intimidade com ele. Então quando disserem para vocês, por que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja, irmãos, para ter intimidade com Deus. Eu vou para a igreja porque eu sou pecador. Eu vou para a igreja porque eu sou filho de Deus. Olha, Deus, que eu vou para a igreja manifestar minha gratidão porque Ele fez na minha vida. São respostas que nós temos que ter. Aí tem gente que fala, você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Talvez você ache isso, mas não é esse princípio. Até porque, né? Então tem gente que às vezes vai tirar a gente do sério, mas o sair do sério depende de você. Tem gente que vai descarregar um lixo emocional sobre você muito grande, mas receber isso e ficar com isso vai depender de você. Processa, recicla, porque hoje em dia, meu irmão, nem o lixeiro está ficando com lixo. Ele recicla aquilo ali e volta para a atividade. Então, faça esse processo dentro de você. O que estava acontecendo com Jesus na cruz do Calvário mudou a realidade daquela hora, daquele lugar que eles estavam, que é o Calvário. Mudou a realidade do templo, mudou a história do templo, trouxe uma novidade de vida. Então, não perca o foco, não perca o temor, se submeta à palavra de Deus e cumpra a palavra de Deus. Hoje o que eu estou dizendo para você lembrar amanhã, é que quando você vier à igreja, venha pensando em Deus. Venha pensando em Deus. Deus, eu vou lá porque o fôlego de vida que o Senhor tem me dado, eu quero devolver ao Senhor em louvor, em adoração, em gratidão, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo sem eu merecer. Essa é a minha oferta para o Senhor, e eu espero, Senhor, que o Senhor receba a minha adoração. Porque, irmãos, cantar por cantar, tocar por tocar, Deus não está preocupado com isso. Tem gente que às vezes fica assim, não, eu não canto porque eu desafino. Que ruja o leão. Tem gente que é assim, gente, que é uma loucura. Mas às vezes, o louvor que Deus recebe é esse, e não aquele que ruja o leão. Deus vai receber o louvor quando ele for sincero. Amém, irmãos? Você sabe disso? Então, quando que você tem que oferecer a Deus, você tem que ser como? Sincero. Diga comigo, sincero. Sincero. Verdadeiro. Repita essa palavra. Verdadeiro. É isso que você tem que ser. É assim que você tem que ser. Não, eu vou para a igreja para louvar ao meu Deus. E quando você estiver louvando, queridos, manifesta a glória de Deus. Deus, tu é tremendo, tu és maravilhoso. Bate palma, bate palma. A gente aqui não tem essa, né? A gente não é tradicional.
a gente bate palma, a gente dá glória em Deus, né? A gente traz cântico novo, né? Então assim, você tem liberdade para adorar a Deus. Tenha isso no seu coração. E sempre, sempre avance para o Santo dos Santos, que é onde tem intimidade com Deus. Saia desse lugar da zona de conforto, fora do átrio. Porque fora do átrio, o pecado se manifesta. Dentro do átrio vem o quebrantamento. Dentro do tabernáculo vem a presença de Deus. Vá para lugares onde as pessoas te levam para a presença de Deus. Vá para lugares onde a presença de Deus está sendo evidenciada. Então a divisão que eu quero explicar para você aqui do santuário, irmãos, na espiritualidade, é essa. Fora do santuário, fora do átrio, os pecados acontecem. No mundo afora, o pecado acontece. No átrio começa aquela peregrinação para alcançar o perdão de Deus. Mas é na presença de Deus que nós somos curados, amém? É na presença de Deus que nós somos restaurados. É na presença de Deus que nós somos transformados para a glória de Deus. Tem gente que gosta muito e só vive fora da presença de Deus. Tem gente que vai tentar te impedir de chegar à presença de Deus. Mas como eu disse, irmãos, isso é uma decisão sua. Não, eu quero estar na presença de Deus. Eu não abro mão de estar na presença de Deus. Quando você receber uma visita que te impeça de chegar à presença de Deus, leve ela para a presença de Deus. Olha, não sei quais são os seus compromissos, mas hoje eu tenho um compromisso e eu vou te levar para o meu compromisso. Vamos lá para a igreja. É assim que nós deveríamos fazer. A nossa igreja precisa ser mais evangelista, mais evangelizadora, mais influenciadora. Como? Vamos para a casa de Deus, porque lá é o lugar de poder e autoridade. Lá é o lugar que nós vamos crescer na fé, na graça, na intimidade com Deus. Ah, mas eu conheço... Olha, irmãos, o que você tem de informação para você, experiência de outras pessoas, eu não sei. Mas eu sei que Deus quer você lá dentro. Chegaram para Billy Graham e falaram assim: Billy Graham, olha só, eu ouvi muitas coisas e a Bíblia está errada. Sabe, tem muita coisa ali que está errado. E ele falou assim: meu irmão, o que você ouviu eu não quero saber. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. O que você ouviu, o que você acha, eu não quero saber. Eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. Naquilo que eu aprendi. Então, não se deixe levar por erros e fracassos de outras pessoas. Porque eu tenho certeza que cada pessoa aqui dentro, ou cada pessoa que se desviou da presença de Deus, ou cada pessoa que saiu da presença de Deus, não foi por causa de Jesus, mas foi por causa de pessoas. Eu não conheço uma pessoa que tenha dito assim: ah, eu saí da igreja porque Jesus fez isso contra mim. Nunca. Mas a gente se desvia porque passa a olhar para as outras pessoas quando não olha para o autor da nossa obra, da nossa vida. Se mantenha focado em Cristo. Amém, irmãos? Fecha seus olhos. Eu quero que você ore a Deus. Sei que você está preocupado com o horário. A novela vai começar daqui a pouco. Nem sei se tem novela nessa hora. Eu sei que você está preocupada com amanhã, mas acredite. Amanhã Deus pertence. O que você tem hoje, quem sabe é a bênção que você precisa na sua vida. Quem sabe hoje você pode mover os céus em teu favor.
Quem sabe é nessa noite que Deus pode vir com provisão na sua vida. Então, meu irmão, feche seus olhos, abra seu coração, abra sua mente, se derrame na presença de Deus e fala: Deus, olha, eu sou esse pecador que muitas das vezes dei mole, mas eu quero fazer, Deus, diferente a partir de agora. Deus, eu quero estar na tua presença em todos os momentos. Eu não quero perder o foco, Deus. Eu não quero perder o foco. Eu quero, Deus, participar deste Santo dos Santos. Eu quero chegar na tua presença, que é onde as coisas mudam, é onde as coisas são transformadas, Senhor. Eu quero chegar neste lugar, ó Deus, onde o assunto muda. Eu quero chegar neste lugar, ó Deus, onde a conversa muda, aonde o comportamento muda, aonde a minha história vai mudar. Deus, eu quero estar neste lugar. E como diz aquela canção, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Deus, nós queremos viver na tua presença, Senhor, sendo renovados e fortalecidos para a glória do teu nome, Jesus. Pai, que nada nos tire da tua presença, mas que sejamos fortalecidos, renovados, transformados para a glória do teu nome, Senhor. Ah, Deus, muda, Senhor, a nossa vida, transforma-nos, ó Deus, a cada instante. Irmãos, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Me ajuda, Senhor, nesta caminhada. Que os meus olhos possam ver mudança em mim. Que os meus ouvidos possam ouvir a tua voz, Senhor. Que os meus pés possam andar na luz da tua palavra. Que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu me mantenha na tua presença. Trabalha, Senhor, no meu coração, na minha mente, e tudo aquilo, Senhor, mais uma vez, e tudo aquilo, Senhor, que foi programado na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu dou um basta agora. Eu quero viver algo novo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia.